Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá, falamos de um estudo de uma universidade, da Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, que conclui que para os pais de primeira viagem são necessários cerca de 2 anos para que se sintam novamente felizes nas relações amorosas. Olá, Eduardo Sá. Boa tarde. Olá, Judita. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. São precisos 2 anos para que o casal volte a sentir-se feliz depois do nascimento de um filho? Não parece muito? Sabe, eu gosto muito dos estudos, porque significa que, basicamente, o método científico não é nada de deitar fora e quanto mais ele se banaliza, mais nós percebemos que formularmos uma hipótese e, de alguma forma, estudá-la pode ser, de facto, um caminho precioso para aclararmos muitas zonas obscuras de muitos aspectos da realidade à nossa volta. Eu tenho medo dos estudos, porque muitas vezes qualquer, inquérito, às vezes nem sempre bem construído, às vezes nem sempre bem analisado, às vezes nem sequer com a representatividade que um estudo precisa naturalmente de ter, acaba por dar uma bela manchete de jornal e à boleia disso, lá vamos nós, mesmo que esses estudos, o que acontece muitas vezes, venham de dentro da universidade para fora dela, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, aquilo que se produz na universidade não é sempre inatacável, não é sempre bacteriologicamente puro, e muitos estudos, às vezes equívocos, às vezes até mal amanhados, vêm de lá para cá para fora, com tudo o que depois tem de alguma inibição da opinião pública a esse respeito. E, portanto, a esse nível, eu acho que isto pode dar um tema de conversa muito importante, sem dúvida nenhuma, sem fazermos disto uma realidade inatacável. Segundo aspecto, eu acho que não há nada mais que ligue um casal e que espatife um casamento do que um primeiro bebê. Porque nós somos todos, nós pais e mães, somos todos muito prematuros perante uma realidade como essa, independentemente da idade, independentemente da nossa experiência como tios, irmãos mais velhos, ou seja lá o que for, e portanto somos sempre apanhados de surpresa, o que não é necessariamente mau, mas não é fácil, porque a velocidade com que uma mãe e um pai engravidam não é igual. Note-se que eu não estou a dizer que as mães engravidem sempre muito mais depressa que os pais, às vezes acontece o contrário, a forma como se vive um bebê não é de facto igual, a forma como se lida com ele depois do bebê saltar cá para fora não é de facto igual. E, portanto, as pessoas tentam adequar-se a uma realidade que é, de facto, um bocadinho turbulenta, porque traz imensas mudanças, e tentam fazê-lo o melhor que podem, às vezes metem os pés pelas mãos e, portanto, não se esquecem da relação amorosa, mas andam ali às voltas. Às vezes ficam felizes, mal o bebê dá um ar da sua graça e descobrem que vai nascer. Às vezes ficam muito felizes quando ele nasce, às vezes vão-se afastando em suaves prestações, às vezes, para recuperarem a vida que tinham, demoram muito mais do que 2 anos, o que não quer dizer que, no entretanto, não tenham oportunidades para trabalhar, para serem felizes, claro. Aqui a grande diferença detectada por este estudo é entre os pais de primeira viagem
e os de segunda, que recuperam muito mais facilmente, muito mais rapidamente, a satisfação com a relação amorosa. Isto significa que os pais de primeira viagem não estão preparados e que se calhar deviam olhar para os pais de segunda viagem e perceber o que é que eles fazem para recuperar essa satisfação mais rapidamente. Não, é muito mais difícil ainda por isto, porque de facto eu não acho que seja assim tão linear essa distância. Aquilo que nós observamos no dia-a-dia da clínica não é bem isso. Aquilo que está aqui em questão é que, de facto, para que um casal recupere toda a vida que tinha, e note, é muito frequente, muito mais as mães, porque são muito mais transparentes nisto do que os pais, por mais que os pais o sintam de uma forma muito semelhante. É muito frequente as mães estarem felicíssimas com o bebê e ao mesmo tempo sentirem-se muito pequeninas, muito assustadas, porque querem muito recuperar a vida que tinham, toda a vida que tinham, e sentem que de alguma forma isso não é possível, porque de repente perdem autonomia, ganham responsabilidades e todo o pacote de aspectos que isso tudo traz, mas uma relação de casal depois constipa-se um bocadinho. Dou-lhe um exemplo, é cada vez mais frequente nos meios socioeconómicos, socioculturais, às vezes mais diferenciados, muitas mulheres reclamarem uma cesariana, não tanto porque seja mais cómodo, não tanto porque isso seja melhor para o bebê, porque de facto nem é, mas porque, de algum modo, têm a noção que com isso criam condições mais protegidas para que não danifiquem tecidos e, portanto, para que a sua sexualidade após um primeiro bebê não saia, enfim, adoentada, comprometida. E estes aspectos, que não são exclusivos, mas também fazem parte de uma relação de casal e que são muito importantes, porque implica toda uma sintonia de timings, independentemente da diversidade de uma mãe e de um pai numa relação como esta, são aspectos muito importantes, que não são tão lineares numa primeira ou numa segunda gravidez, mas que fazem parte de um conjunto de compromissos, porque, sejamos razoáveis, muitas vezes os pais, porque tentam acudir a tudo aquilo que um bebê lhes solicita, deixam de namorar durante muito tempo e às vezes já nem se lembram a última vez que foram jantar fora para conversar acerca de tudo e acerca de nada, e portanto às vezes este período não é de 2 anos, às vezes é de muitos anos. Às vezes há casais que manifestamente por dificuldades de um e por dificuldades de outro, ou porque às vezes também o bebê é tão glutão naquilo que lhes exige, porque tem esta ou aquela dificuldade, ou porque chora durante 2 anos a fio. Há casais que nunca recuperam a felicidade que tinham antes de terem decidido ter um bebê, e por isso é que eu acho muito importante que se converse acerca disto, porque as coisas devidamente mexidas resolvem-se, mas vividas em sordina, quase em clandestinidade, depois vêm à luz com estes estudos, e por isso, independentemente de outros defeitos que possam ter, são preciosos para nós discutirmos a grande dificuldade que é um casal voltar a ser um casal solto e feliz depois de um bebê. Não que o bebê tenha culpa disso, mas que às vezes dá uma ajuda, dá. Os investigadores deste estudo também acreditam que a insatisfação com as relações depois do nascimento de um bebê pode ser recuperada com o tempo se houver uma preparação e uma antecipação do que pode correr mal. Como é que os pais podem fazer isso? Judite, eu acho que a seguir esses investigadores vão dizer: nós temos os serviços adequados para que os casais que estão em vias de ser pais, no sentido do bebê saltar cá para fora,
enfim, acabem por poder recorrer à nossa ajuda. E eu tenho a noção que estarem informados é muito importante, sem dúvida nenhuma, desde logo porque não vão viver tudo isto como se fosse uma bizarria que lhes está a calhar em sorte à margem de tudo o resto que se passa com outras pessoas que muitas vezes vivem estas mesmas dificuldades, mas não têm a transparência do assumir. Seja como for, eu acho que o importante é que estes casais tenham canais sensatos, ponderados, experientes, e que possam recorrer quando se convivem com estas dificuldades, porque às vezes, quando estão a gerir isto em cima do acontecimento e têm as ajudas adequadas, aquilo que podia ser um obstáculo muito difícil de transpor, de repente é uma porta que se abre e uma oportunidade de crescimento que se desenha. E isso pode ser, de facto, muito importante. Agora, a informação eu acho fundamental. Por isso eu acho que isto, no fundo, acaba por ser serviço público. É muito importante que nós possamos dizer que, de facto, o bebê é uma experiência inacreditável, mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto de custos relacionais, emocionais, psicológicos, inevitavelmente também, e em termos de saúde mental, como não podia deixar de ser, que não se podem iludir. Se bem que, se nós gerirmos isto tudo com grande equilíbrio, bom, tudo aquilo que podia ser um sobressalto pode ser um degrauzinho para crescermos melhor. E a prova de que uma criança, um bebé na família vem trazer mudanças significativas na relação é uma das conclusões também deste estudo, de que os pais de primeira viagem apresentavam geralmente um nível mais alto de satisfação com o relacionamento antes do nascimento do filho, comparativamente aos pais pela segunda vez. Ou seja, estes já tinham passado, já tinham sentido algum declínio da satisfação. Já sabiam como era. Já, exatamente. Os outros foram um bocadinho ao engano. Claro. Às vezes é uma maneira deles dizerem, pronto, apesar de tudo não foi tão mal como no primeiro, o que não significa, por inerência, que tenha sido fácil ou tenha sido melhor, não é? Porque, de facto, mexe muito. Agora, lá está, eu acho que às vezes nós temos as duas realidades, aquela cor-de-rosa em que parece tudo perfeito e que nada se questiona, ou aqueles depoimentos de algumas personalidades públicas que descrevem tudo isto de uma forma sombria, escura, tenebrosa, e no fundo, se calhar, enfim, o meio termo aqui faz sentido se nós não perdermos de vista que há de facto aspectos que são muito importantes no crescimento de qualquer um de nós, que nos devolvem à nossa mais bonita humanidade, que nos tornam mais frágeis, seguramente, muito mais arrebatadores, mas ao mesmo tempo que dão ali muitos safanões em pequenas coisas que estavam mal consolidadas em nós e em aspectos da nossa relação que nós íamos varrendo por baixo do tapete e que depois de um bebê nascer ficam todas muito avivadas e a precisar muito de serem conversadas e resolvidas, se for o caso. Hoje ficamos por aqui e amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Aos dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.